Salve, minha gente, como é que vocês estão? Hoje a gente está começando mais um podcast Ecoando Vozes, uma produção aqui da Rádio Firebomb, em parceria com a Ecoa. E hoje eu tenho um convidado muito especial, a gente veio até Tatuí, na casa do Cello, que é músico, que trabalha com teatro, trabalha com as mais diversas linguagens da cultura. E hoje a gente vai bater um papo bem abrangente sobre diversos temas para enriquecer um pouquinho mais o debate. Então, Cello, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luna. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. Prazerzão estar aí contigo. Que massa. Cello, queria começar te conhecendo um pouquinho mais. Como é que você começou a trabalhar com cultura? Onde que surgiu esse calor no seu coração? Cara, na verdade, Luna, eu acho que a cultura, eu estive sempre envolvido com a cultura, né? Eu venho de uma família, minha avó Celina, é uma musicista conhecida da cidade, eu tenho ela como referência artística, estou envolvido na música desde o começo da minha vida por conta dela, por conta de todos os meus familiares que também sempre foram entusiastas da música. Comecei muito cedo a estudar música, comecei com 3 para 4 anos de idade no violino. Uma coisa desde criança, né? Desde bebê quase, 3 anos. Desde bebezinha mesmo, desde pequenininha. Então comecei muito cedo, depois do violino eu migrei para o teatro com 10 anos de idade, e assim foi, nunca parei, eu não separo a minha vida artística, a minha vida, enfim, a minha vida artística da minha vida cotidiana, para mim é meio que a mesma coisa. Assim, tá na sua trajetória desde nascença, exato, praticamente, né? Acho que até antes da sua nascença, já que sua família também vem da cultura, né? Com certeza, sim, com certeza. E a sua família, você sempre foi daqui de Tatuí, da região mesmo? Sim, a minha família é daqui da região, né? Meus pais tatuianos, meu pai veio da região metropolitana de São Paulo para cá, mas minha mãe já tatuiana, meus avós, minha avó é de Cesário Lange, onde eu dou aula, inclusive agora, mas também veio morar para cá, enfim, minha família toda daqui de Tatuí. Tá. E em que momento na sua vida que você se conectou mais com a música, que você começou a produzir seus trabalhos? Eu sei que você trabalha em algumas linguagens diferentes, né? Tanto tocando em bandas, com música autoral sua, com composições próprias, com monoband. Como é que surge todo esse movimento musical na sua vida? Você sabe que, assim, eu nunca, no começo da minha vida, assim, profissional, quando eu estava começando a estudar teatro, né? Quando eu decidi que o teatro seria a minha carreira artística, minha carreira profissional, eu não enxergava o quanto a música estava atrelada a isso, e que isso nunca se separou da minha carreira teatral. Então, durante muitos anos, eu estava estudando música dentro do teatro, sem perceber que eu estava também me especializando em música, né? E isso sempre andou em paralelo. Eu estava ali estudando teatro no conservatório e já tinha a minha bandinha com 13 anos de idade, eu comecei a tocar na noite. Então uma coisa que vem da adolescência, ali pré-adolescência. Da adolescência, né? Então, mas assim, isso ainda fazendo cover, né? Ainda trabalhando com músicas dos outros, né? Quando eu entrei na faculdade, eu montei a minha primeira banda já com características mais autorais, mas não só só meus trabalhos autorais. Eu tinha outros parceiros de autoria que, na verdade, eram mais músicas deles do que minhas, mas aos poucos eu fui me soltando nessa coisa de composição. E aí começou a engatar uma coisa na outra, e aí eu percebi que eu gostava de compor, né? E eu comecei a perceber que eu tinha mais prazer em executar, em trabalhar as minhas composições do que trabalhar com outras músicas de outros artistas. Pode crer. E mesmo trabalhando com músicas de outros artistas, eu sempre tive essa característica de nunca gostei de fazer cover. Eu sempre gostei de pegar a música de alguém e transformar em alguma coisa nova, em pegar um rock and roll e transformar num tango, em mudar os estilos, em ressignificar. E hoje eu percebo que eu já estava sendo coautor dessa música. Eu estava ressignificando, transformando essa música. Então, eu acho que a composição sempre esteve comigo, eu só não dava esse nome. E eu sempre, por isso que eu falo, eu não separo as áreas mais. Eu faço teatro, ou eu faço música, ou eu faço literatura. Tudo isso anda junto para mim. Eu vejo tudo isso como algo grande que anda junto e que às vezes uma coisa ou outra se destacam. Né? Mas acho que é meio isso, assim, eu realmente acho que eu sempre fui compositor, em vários aspectos, na literatura, no teatro, na música, etc. Nossa, que massa, é uma coisa que você vai se descobrindo no processo também, muitas vezes, da vida, né, como compositor, como autor,
Na parte da composição, o que você acha que mais te prende na hora de produzir, de criar essa coisa, de materializar a criatividade numa composição, seja escrita, literária ou musical? Eu tenho algumas obsessões, assim, né, na escrita, principalmente na escrita musical. Eu percebi, ao longo da minha carreira, também era algo que eu não tinha percebido, e conforme eu fui me ouvindo, assim, eu fui percebendo que eu tenho um fascínio muito grande por falar, por exemplo, sobre estradas. Uhum. Eu tenho muitas músicas que, inclusive, tem estrada no título, assim, tipo, De Volta na Estrada, O Demônio da Estrada, Atropelando a Madrugada. Eu tenho muitas músicas que falam sobre estrada e trajetória. Trilhar caminhos. Trilhar caminhos, e eu acho que isso tem a ver, inclusive, não necessariamente com a estrada em si, física ali, né, mas com o processo. Eu sou muito encantado por processos, cara. Eu gosto muito de processos. Sabe, às vezes o ensaio é até mais interessante do que a apresentação, sabe, Luna? Uhum. E eu gosto de falar sobre isso. Eu percebo que o processo me move a criar produtos finais falando sobre o próprio processo. Enfim, nem sei se eu te respondi direito, sim, mas acho certeza. que é mais ou menos isso. Que massa. Sobre a parte literária, também queria conhecer um pouquinho mais essa face sua artística, né? Eu sei que você escreve, o que você tem produzido ultimamente, o que você sente nesse sentido mais da escrita na sua trajetória cultural. Aí é outra coisa bem louca também, né? Porque escrever, acho que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer, depois a música, porque eu comecei muito cedo, assim, mas a primeira manifestação artística que eu comecei a me identificar muito, desde muito pequeno. Só que isso em algum momento meio que se calou. Uhum. E eu percebo que eu levei isso, logicamente, para composição musical, para escrita teatral e tudo, mas ultimamente isso me voltou com bastante força. E alguns anos atrás eu tive uma inspiração, assim, a partir da vivência com a minha filha, com a Zeca, a partir de toda a trajetória, toda a estrada dela, eu escrevi um poema chamado Borboletopeia, que recentemente foi contemplado pelo Prêmio Paulo Setúbal de Literatura aqui, no ano passado. Que é um prêmio aqui de Tatuí, né? É um prêmio aqui de Tatuí, né? Entre os vários prêmios que a gente tem aqui em Tatuí, ainda bem que a gente batalha para mantê-los. Mas, assim, esse livro foi contemplado, eu pude publicar o meu primeiro livro, também, de forma independente, com essa verba que foi dada, mas um livro de maneira independente, que eu estou aí correndo para vender. Compre meu livro, tá? Está disponível à venda, é só me chamar na DM. Falando nisso, como é que é o seu perfil na rede social, para quem está assistindo? @Cello Gasparini, TCHE, 2 L's O, Gasparini, com I no final. Aí, só dá um salve, hein, galera? Por favor, cola lá, tem umas coisinhas legais, faço vídeos com a minha filha cantando, a Zequinha canta lindamente. Assim, uhum. Mas aí esse livro agora, então, tá na fase de distribuição, né? Tá na fase de distribuição, aí eu tive a oportunidade de fazer a cerimônia de lançamento do livro, que foi uma cerimônia super bonita. E foi recente, não foi? Bem recente, foi agora no comecinho de agosto. Foi no comecinho de agosto. E foi agosto? Não, agosto a gente tá agora, foi em julho. Ah, não, foi mês passado. Então. Foi em julho, eu tô perdido. Então foi assim, foi muito bonito. Fiz a leitura do livro, que é um livrinho curtinho, é um livrinho mas voltado. Poético, né? É um livro poético, é um poema épico, né? Uhum. Mas não é tão longo assim, então é um livro todo ilustrado, então é um livro focado para um público infantil, mas que também tem o objetivo de atingir os pais, de atingir quem esteja disposto a ler, né? E de que forma que você diria que esses poemas, essa obra que você está publicando, que publicou agora e está distribuindo, de que forma que você acha que ela afeta positivamente, que mensagem que ele passa para as pessoas? Esse livro é um livro que fala sobre acolhimento, né? E eu acho que é algo que é um discurso que vale para todas as pessoas, mas em especial para as pessoas que, como eu, são pais, mães, responsáveis, pessoas que amam crianças trans. Né? A minha filha é uma criança trans, uma menina trans de 10 anos de idade,
que passou por todo um processo de descoberta, de compreensão, de aceitação e de acolhimento. E a minha família teve esse acolhimento, a família da mãe dela também teve esse acolhimento, e isso foi fundamental para o desenvolvimento dela, para fortalecer a existência dela. E esse é um livro que fala sobre acolhimento, fala do quanto é importante você ser acolhido pelos seus, mas ao mesmo tempo não se calar para ser acolhido, não se calar para ser acolhida, você entender quem você é, você primeiro se acolher para depois ser acolhida pelos outros. E eu acho que essa é a grande mensagem desse livro, e por isso que ele é tão importante de ser lido, porque ele não fala só para esse público, pais, mães de crianças trans, fala para todas as pessoas, e a gente passando por momentos tão absurdos, com tantas discussões tão necessárias sobre a infância de uma forma geral, a gente falar sobre acolhimento é algo fundamental. Muito, e olha só, acho muito importante essa temática do livro, porque a gente precisa sempre estar reafirmando, né, que pessoas LGBT existem, mas principalmente também as crianças trans existem, elas também têm direito de viver com dignidade, de viver com um acolhimento, de ter uma infância e uma vida saudável como qualquer pessoa. E eu acho que quando a gente começa a produzir cultura, produzir arte com essas mensagens, a gente começa a incentivar isso nas pessoas, e como você falou, não é para um público nichado, é para qualquer pessoa poder expandir a sua mente ou reforçar o que já conhece ainda mais, né? Exatamente, e assim, uma criança, uma pessoa trans, e eu tô falando isso não como, eu tô falando isso como pai de uma, não nasce com 18 anos de idade. Não existem, não existe um momento em que a pessoa se transforma em uma pessoa trans, não. Ela é uma Ela pessoa se nasce, trans. né? Ela se nasce. Então, assim, e isso acontece, isso aflora em momentos distintos para cada pessoa. E tudo que essas pessoas precisam, como qualquer outra pessoa, é de um acolhimento, é saber que tem um porto seguro, porque a vida já não vai ser fácil, saber que tem um porto seguro que vai acolher e cuidar quando necessário, e quando não necessário também, né? Então, por isso que eu falo, isso não é só sobre crianças trans, esse livro não tem só foco em pessoas trans e responsáveis e ciclos de pessoas trans. Tem a ver com todas as pessoas, porque acolhimento é algo essencial para todo mundo. Para todo mundo. Então, e a gente está vivendo um período muito louco, porque a gente está vendo situações de falta de acolhimento absurdas do Estado, de figuras de referência. E, então, assim, é um momento que a gente precisa falar sobre a infância. Sim, totalmente. E eu acho que isso que você falou, tem uma palavra que foi a referência. Muitas vezes uma pessoa de diferentes espaços sociais, ela cresce sem uma referência. Né? Às vezes numa periferia a referência pode ser outra, num condomínio pode ser outra, na escola pode ser outra, na família pode ser outra, e ter referências para você poder se espelhar, eu acho que é uma coisa que ainda carece muito na sociedade brasileira quando a gente fala da pauta trans. Com a referência de, por exemplo, representantes, referência de artistas, mas eu vejo que a gente tem uma mudança na última década, né? A gente consegue ver artistas conseguindo cravar o seu espaço, pessoas na TV, pessoas na política, pessoas na sociedade, né? Eu acho que até na minha transição isso foi uma coisa que eu demorei para identificar, que foram referências, né? E às vezes a pessoa trans, ela tem que ser a referência de si mesma, né? Ela tem que ser referência de si no hoje em relação ao seu ontem. E quando uma criança ela cresce com muito mais dignidade, ela cresce com muito mais segurança, autoconfiança, condições de romper com dados negativos da sociedade brasileira, né, acessar a educação, saúde, etc. Então, acho que isso é um tema muito importante. Mas falando de coisas estruturais agora, né, aproveitando que a gente está falando um pouquinho de coisas nacionais, sobre o Brasil também, você falou que muitos dos seus trabalhos eles têm alguma conexão com políticas públicas, né, Tchelo? Sim, A gente tem aqui em Tatuí política, fomento municipal com as suas debilidades, claro, mas a gente também tem a Política Nacional de Blanc, que alcança diversas cidades do Brasil. Como é que você enxerga a importância de políticas públicas para fomentar a cultura de forma diversa, igual a gente tem conversado aqui? Pois é, eu tenho uma relação com políticas públicas, assim, que eu luto muito pela manutenção e existência dessas políticas públicas. A gente tem como artista a clareza, eu tenho essa clareza de que muitas vezes a arte
fundamental da forma que não tem como se sustentar por si só. Ela, muitas vezes, o artista ele não consegue se bancar muitas vezes não, a grande maioria das vezes não consegue se bancar pela bilheteria, ele não consegue se bancar pelo que ele vende, porque a arte ela não tem como se sustentar, porque ela tem muitos custos por trás. Sim. Então a gente batalha muito por essa questão das políticas públicas, e eu fico feliz, como já disse aqui, como a gente já conversa há tanto tempo, por existirem essas políticas públicas, e tendo a clareza de que elas sempre estão em risco, que a gente sempre precisa batalhar muito para que elas se mantenham firmes e fortes aí, né? Mas que bom que elas existem. Então a gente está aqui agora em Tatuí, né, numa cidade que tem essa grande vantagem de, além de ser contemplada e de ser agraciada pela Política Nacional da Aldir Blanc, também ter as políticas municipais de cultura, de ter os editais municipais de cultura, que tanto fortalecem os artistas daqui, que muitas vezes não podiam, não conseguiam, porque, quantos de nós não temos que trabalhar com outras coisas? E aí de noite, no contraturno, fazer alguma coisa de madrugada, né? Quando consegue. E aí, você vai usar esse tempo sem remuneração, gastando sua energia de vida, né, sem ter nenhum tipo de retorno. Poxa, todos eles merecem esse tipo de retorno. Quantos não desistem no meio do processo? Sim. Então, quantos artistas não estão voltando a produzir, né, por conta dessas políticas públicas? Quantos artistas não estão conseguindo se manter por conta dessas políticas públicas? Né? E assim, se tem uma coisa que é valiosa para mim, é o artista regional. Né? Porque o artista nacional, o artista de grande renome, ele se vira. Entendeu? Ele vai fazer show, ele vai ter a casa lotada, até quando vem pra cá, a gente vai todo mundo na cidade assistir. Sim, lota, né? Quando vai ter Feira do Doce aqui, vai tocar Luísa Posse, vai bombar Luísa Posse. Mas e os outros shows menores? E os outros artistas menores? A gente tá bombando essas casas assim também? Né? Então, por isso que a gente precisa dessas políticas públicas. Eu tive essa felicidade de conseguir ter muitos projetos aprovados agora em políticas públicas, e começando a execução deles agora. A gente tem esse prazo para executá-los, e poxa vida, eu vou poder mostrar algo meu, Luna. Eu vou poder mostrar algo que eu acredito. Sua visão de mundo. Minha visão de mundo, né? Como eu enxergo quais são os meus pensamentos, quais são as minhas vontades, os meus desejos, quais são as minhas angústias, né? E compartilhar isso com outros artistas, porque eu não estou fazendo isso sozinho. Né? Dentro desses projetos que foram contemplados, eu tenho peça de teatro, que eu vou envolver um monte de gente, gravação de álbum, que eu vou envolver um monte de gente, né? Até na literatura, que eu também fui agraciado aí com um edital para escrever sobre uma família de músicos daqui. Poxa, isso vai envolver uma galera. E também ainda vai manter a história viva, né? Exato. Uma coisa assim, são projetos coletivos com impacto territorial. Eu costumo dizer que a Política Nacional de Blanc e esses editais são uma verdadeira revolução cultural brasileira, e que essa revolução começa no território. Exatamente, por isso que eu falo, e é o nosso território, né? A gente está falando de coisas nossas, a gente está dando voz para artistas nossos, a gente está registrando histórias de artistas nossos, né? Isso vai ficar para a posteridade, cara. Isso é importante. Vai ficar para sempre, né? Exatamente, vai estar aí. Assim como o Borboletopeia já está na Biblioteca Municipal à disposição, um artista tatuiano catalogado para sempre. Catalogado para sempre, exatamente. Ele existe. Caramba, ele existe, a gente existe, olha que loucura. E tem quem diga que não existe cultura em cidades do interior, mas existe muito, né? Pelo contrário, é porque a gente confunde muito cultura com entretenimento. Eu acho que é uma confusão muito comum, porque o entretenimento é muito importante também, mas não, o entretenimento é cultura, mas cultura não é entretenimento, né? O entretenimento está dentro da grande bolha que é a cultura, porque a cultura é tudo, a cultura engloba muita coisa, né? Mas o entretenimento é um aspecto da cultura, e nem toda a arte também está dentro da cultura, e também o entretenimento está dentro da arte, mas nem toda arte é feita para entreter. A arte também é feita para incomodar, a arte também é feita para questionar, a arte também é feita para duvidar. Eu costumo dizer que, eu costumo brincar que eu diferencio a arte de outras áreas do conhecimento humano, porque as outras áreas do conhecimento humano buscam respostas, e a arte busca as perguntas.
E eu não acredito numa arte, é até pesado falar isso, mas enfim, eu não acredito numa arte que não gere questionamentos. Sim, e acho que tem até um tema que eu até deixei passar um pouco o time de falar isso, que a cultura ela também é um fator de geração de renda, igual você falou, ela não é apenas a cultura daqui para frente, atrás a gente vai ter a pessoa que teve que fazer o transporte, a alimentação, a aquisição de equipamento, o impacto da economia local, inclusive tem alguns dados para isso, né, por exemplo, o Ministério da Cultura ele coloca que a cada R$1 investido na PNAB tem um retorno de R$3,80 para a sociedade. Pois é, bota isso, vai fazendo cálculo Faz disso, o cálculo, né? de quanto que se retorna para o município, né? Cada álbum gravado é impacto no território que foi enviado essa verba, né? Porque um evento que você faça, Luna, para você fazer o lançamento do seu álbum, um show que você vai fazer, você vai envolver a venda de comida, a venda de bebida, você vai ter o transporte das pessoas que vão até lá, essas coisas as pessoas não pensam. O quanto isso está movimentando também. Né? Não é só o ingresso para o show, que nem vai ter, porque já está bancado, né? Já é gratuito. Mas, então é gratuito, não vale nada, não está gerando nada, não. Olha o quanto está gerando, quanto a gente não está, sei lá, abastecendo o carro para ir, quanto a gente não está comprando uma pipoca para assistir, né? Então isso está movimentando de forma formal e informal uma galera aí. E é desde quem tá na cidade, pessoas como eu e como você, até as grandes empresas muitas vezes, né? Quando você vai fazer o anúncio de um evento, você vai acabar gastando com o Facebook, por exemplo. Sem dúvida. A pessoa que tá indo pegar o transporte vai gastar na Uber. Então, assim, são até desde o macro pro micro que impacta a economia. Pois é, né? Nem devia ser tanto pro macro. Então é uma coisa muito louca que impacta todo mundo. E, Tchelo, acho que a nossa conversa, ela expandiu muito o horizonte e... Agora, para a gente deixar algumas reflexões, eu acho que é importante, eu gosto muito de encerrar o podcast sempre com reflexões, igual você falou, para deixar pensando com pensamento crítico as coisas, né? Como é que o que você diria para as pessoas que hoje, às vezes, podem estar desanimadas com a sua arte, que buscam se encontrar artisticamente, olhando toda essa sua trajetória rica que você teve de vida cultural, aonde que você conseguiu tirar lições que você possa compartilhar com as pessoas? Eu acho que, assim, a grande lição e que eu demorei muito para aprender, e eu acho que isso vale para todas as áreas, mas a arte especialmente, é que o caminho não é reto. Não é uma curva ascendente em que você começa do zero e que você vai subindo até chegar a um grande ponto do auge da carreira. Não, é uma loucura de uma montanha-russa maluca em que você sobe, desce, dá looping, volta para o mesmo ponto. Sim. Então, assim, isso vai acontecer. E agora, poxa, agora eu tô num momento muito legal, tá? Tá muito legal, tô muito feliz, muitos projetos aprovados, muitas coisas acontecendo, tô fazendo curso de teatro musical no Conservatório de Tatuí, conheçam também, vale a pena conhecer e participar. Mas tá num momento muito legal. E depois isso vai mudar, e depois vai mudar de novo, e depois vai mudar de novo. A gente precisa ter saúde mental para aguentar esse baque todo, porque não é fácil essas mudanças. A gente precisa, uma coisa que infelizmente as escolas não ensinam pra gente, a gente precisa ter um pouquinho de saúde financeira, assim, ó. A gente precisa aprender a se planejar financeiramente, porque o artista, ele não vai ter aquela estabilidade que outras carreiras vão oferecer, então é necessário se planejar financeiramente, mas nunca entrar em desespero. É aquela velha máxima do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias: não entre em pânico, porque as mudanças fazem parte da arte. A arte, a gente não consegue nem definir o que é arte, bicho. Imagine definir a curva de sucesso dentro da arte, né? É uma incógnita. É uma incógnita gigantesca, mas a viagem vale a pena. Então, assim, confia no processo e segue a estrada. A estrada vai ser sinuosa, mas ela vai ser muito louca. Cara, que massa. E olha, eu vou encerrar esse podcast de hoje dizendo uma afirmação também, que é até arriscada de dizer, e não tô desmerecendo os outros convidados que eu tive. Mas hoje foi o papo filosófico de arte e cultura mais profundo que a gente teve até o momento no Equando Vozes. Olha, eu vou terminar então fazendo um questionamento, porque a arte tem que ter questionamento. Será? Então, Tchelo, olha só, eu agradeço muito por você receber a gente hoje aqui na sua casa. Estamos num cenário diferente, como vocês podem reparar. Minha baguncinha. Estou muito contente também, porque tem alguns dados que eu sempre gosto de trazer, porque o Equando Vozes, ele foi um projeto despretensioso, né? Ele é feito de forma independente, sem recurso, é uma coisa que a gente faz no nosso suor, e eu imaginava que a gente não teria tantos ouvintes como a gente está tendo.
né? Mas a gente está conseguindo alcançar bastante gente no YouTube, tem bastante gente interagindo muito nas redes sociais, eu estou muito contente com isso também, dando sugestão de pessoas para conversar, e a gente bateu aí 3 mil visualizações no YouTube. Que legal! E olha, no YouTube conseguir tudo isso para mim tem sido uma vitória, sabe? Porque o YouTube tá difícil mesmo. E eu sei que é o pessoal do Instagram que tá migrando para lá para assistir os episódios. É o pessoal que acompanha a Rádio Firebomb, que acompanha o WM, que vem apoiando a gente tecnicamente sempre. Um salve, W. É o pessoal que acompanha o perfil da Ecocultura, que é a empresa que a gente faz projetos culturais. É o pessoal que acompanha outros coletivos também, que fazem uma rede de divulgação. E o pessoal que acompanha cada convidado, que também traz ali as pessoas que querem ouvir o que as pessoas têm a dizer. Eu acho que é justamente esse o nome do nosso podcast. A gente ecoar vozes, para ecoar ideias, pensamentos, fomentar debate e pensar cada vez mais que cultura e que Brasil a gente vive, que território a gente vive e principalmente que território que a gente quer. Então, gente, esse foi mais um Ecoando Vozes, seu podcast aí quinzenal na Rádio Firebomb, que toda segunda-feira rola. Então você se conecta lá, www.firebomb.com, e também no YouTube. A gente sempre tem os episódios ali que ficam na íntegra e espero que esse projeto ele possa continuar cada vez mais e quando vozes potentes como a sua. É nóis. Tamo junto, Cello. Tamo junto.